Essa luz branca aí, por favor. Apaga a luz branca aí. Bota uma musiquinha aí de leve. Tem como? Então vamos nos aquietar, procurar unir um único pensamento a Jesus e agradecer a Ele pela oportunidade que nos dá de estarmos juntos mais uma vez, em nome dEle. Que tenhamos ouvidos de ouvir para o que virá a seguir a nossa convidada Ana Moreno, falando sobre o maior servidor. Isso está no livro Jesus no Lar. Que ampliemos a nossa percepção com relação à consciência, visando unicamente aprender, ouvir, discernir, para que este ensinamento nos sirva de lição para muitos embates da vida. Certamente acrescentará muitas perguntas, questionamentos, que moldarão a nossa maneira de ver o mundo, talvez com maior fluidez, facilidade de compreensão e, acima de tudo, amadurecimento espiritual. Obrigado, querido Mestre Jesus, pela oportunidade que nos dá de estarmos essa noite juntos com este tema. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Então, com a palavra, Ana Moreno. Aqui é para você falar para o povo de lá, porque Sim. Se botar nessa caixa aqui, fica muito difícil. Então, esse é para fora. Certo. Tá? Eles vão ouvir. E aqui, tua voz é que vai sair aqui. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Que possamos sair daqui mais reflexivos, né, com um entendimento mais ampliado do ensinamento de Jesus, né? Eu realmente não sou atleta, e então eu vou me ater só a falar sobre o assunto, porque eu não tenho essa disposição toda que a AD tem. É raro, viu? É raro. Eu lhe digo Você de é uma pureza. figura rara, isso aí eu sei. É raro. Eu Então nós muitos vamos amigos falar assim. sobre esse tema, né? O maior servidor está nesse livro, ó, tá até aqui, por coincidência, o livro, né? Chico Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio, e ele vai trazer para a gente essa mensagem no capítulo 7, que vai falar sobre o maior servidor. E aí, ele começa falando o seguinte, que Filipe, né, que é um dos apóstolos dele, pergunta: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Essa é a pergunta que Filipe faz para Jesus. Eles estão aonde? Eles estão em casa, né, naquele tipo evangelho no lar, naquela conversa íntima, e Filipe vem com essa pergunta. E Jesus, em vez dele responder, em vez dele dizer logo para Filipe, é esse ou aquele, ele vai contar uma parábola.
Olha o que Jesus faz. E aí a gente pergunta, por que Jesus falava por parábolas? Né? O que seria então uma parábola? É uma história curta, com fatos da vida cotidiana e que ilustra uma verdade moral ou espiritual. Então, por exemplo, Jesus contava a seguinte história, que há de se plantar o trigo, e se o joio, quando o joio aparece na plantação, o servo vai para o Senhor e pergunta, Senhor, o trigo, o joio, que é uma planta daninha, que se apresenta muito parecida com o trigo, elas estão nascendo junto, o que é que nós devemos fazer? Vamos arrancar logo? O Senhor responde não. Deixai que os dois cresçam juntos e na hora da colheita vai se separar o joio do trigo. Então, uma historinha simples, não é? É uma historinha que fala sobre agricultura, como ele fazia, falava de comércio, de agricultura, de todas as coisas da época que ele vivia. Mas qual é o sentido moral ou espiritual da parábola do joio e do trigo? É que precisa crescer juntos para que a gente possa reconhecer os dois. Então, o joio e o trigo, eles nascem e crescem juntos, para que a gente possa escolher o que é o certo e o que é o errado. A maioria das pessoas acha que essa parábola se dirige aos outros, mas ela se dirige a nós. Porque nós temos as nossas bondades e as nossas maldades. Nós temos os nossos monstrinhos dentro de nós. E é preciso reconhecer. Então, quando nós fazemos que cresça junto as virtudes e as imperfeições, nós seremos capazes de separar o que é certo do que é errado, desde que a gente comece a ter consciência. E é interessante porque por que ele falava por parábolas, né? Eram histórias. Então, com a história, ele fazia com que a pessoa refletisse. Ele era o precursor da fé raciocinada, porque ele não entregava a resposta de bandeja. Ele fazia as pessoas pensarem. Então, ele conta a história, tem um fundo moral, e a história também é muito mais fácil de fixar na mente de cada um. Então, se eu conto para vocês que eu conheço uma menina que está sofrendo horrores com a madrasta porque está fazendo toda a atividade da casa, estou morrendo de pena da bichinha, vocês vão ouvir a história, quando virar ali a esquina, vocês vão esquecer. Mas se eu disser, era uma vez uma menina chamada Cinderela, o que vai acontecer? Vocês vão compreender aquela história. Aquela história vai ficar mais fácil de ser digerida. E a lição moral vai ficar muito mais presa, muito mais fixa, muito mais coerente na nossa cabeça. Entenderam mais ou menos? E ele contava as parábolas, mas ele contava de uma forma que cada um tinha uma compreensão. Tanto que ele diz que quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque tem gente que vai pensar, joio e trigo é fácil, é só pegar o joio e o trigo, está falando da agricultura. Tem gente que vai falar, não, isso é de uma profundidade. É profundo isso que ele está dizendo. Então, cada um vai interpretar a história, vai receber a história de acordo com o seu grau de consciência e de evolução. Então, quando Jesus vai contar a história, ele começa dizendo que havia uma comunidade, haviam pessoas que se agruparam em determinado lugar e que aí chegou um guerreiro. Esse guerreiro, ele trouxe para a comunidade, ele vinha carregado de armas, medalhas, prestígio. Ele ensinou táticas militares para defesa e estratégia. E ele fez um movimento intenso, mas ele não tinha um propósito elevado. A defesa era necessária? Era. Era preciso aprender táticas, estratégias para defesa? Era.
Aqui nós temos uma casa espiritual, uma casa que tem um trabalho espiritual imenso. Se ela não tivesse uma proteção, uma defesa, o que aconteceria? Todos os tipos de espíritos que fossem contrários ao mal adentrariam a casa e acabariam com o trabalho. Começaria a minar as pessoas, a perturbar o ambiente. Em nosso lar existia defesa contra espíritos inferiores que queriam invadir. Então, a defesa é importante. Aprender estratégias é importante. O problema é que, quando a defesa passa a ser a violência, aí sim a coisa preocupa. Porque deixa de ser defesa e passa a ser ataque. E nós cristãos, né, temos que saber que o nosso ataque não pode ser dirigido ao outro. Tem que ser dirigido a nós. Tem muita gente que acha que o outro é que é o inimigo. O outro é responsável por ele. Nós somos por nós. Então, é interessante que a arma, a espada, quando a gente vira para o outro, ela vira uma espada. Quando a gente vira para si, ela vira uma cruz. E através dessa cruz, através dessa batalha que a gente tem que passar conosco mesmo, porque nós somos os únicos que atravacamos o nosso progresso, que não permitimos evoluir e crescer. E aí, enquanto a gente não concluir essa batalha, vamos continuar aqui, num mundo de provas e expiações, achando que o inimigo é o pai, a mãe, o irmão, o vizinho, o cunhado, as noras, né? Principalmente as noras, o genro, que fica lá, né, no sofá, né? E aí, sogrão, e aí, sogrona, né? De boa. Então, é isso. Só que quando a gente culpa o outro, a gente entra em guerra com o outro, a gente não está resolvendo o principal problema do ser, que é nós mesmos, a nossa evolução. O chefe também é outra, né? O problema. O chefe é problema também. E aí o que ele vai dizer? O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos, entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens na atividades preparatórias de guerra provável. Provavelmente teria uma guerra. Enquanto não tinha, estava todo mundo se armando. E é difícil imaginar que a gente, depois de viver tantos problemas que a gente viveu nos últimos anos, passamos por uma pandemia. Nunca imaginei isso na vida. Sair de casa de máscara ou não sair de casa. E agora estamos vivendo o quê? Em vez da gente ver um sofrimento universal, todo mundo vivendo aquele conflito, todo mundo vivendo aquele problema, a gente pensando, agora o mundo regenera. Aí vem um guerreiro e resolve atacar o mundo. Um não, vários guerreiros. E o mundo está com um pé, numa guerra mundial. É brincadeira um negócio desse? Quando a gente pensa que a gente dá um passo para frente, a gente dá dois para trás? E aí, o guerreiro não deu certo. Mas chegou uma outra figura, que foi um político. Na época de Jesus tinha isso. Ele conta isso. E chegou o político. O que o político chegou fazendo? Chegou com uma pesada bagagem de códigos, né, leis. Dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos. O que é político? Político vem de polis. Significa cidade. Polis é cidade. Então o político, ele surgiu no mundo, surgiu na história
para administrar as cidades. É isso que os nossos políticos fazem, né? Na verdade, devia usar o nome de gestor, não de político. Pois é, mas isso vem da Grécia. Da Grécia. Então, hoje, os nossos políticos aprenderam isso. Claro. Não aprenderam? Claro. Eles são servidores do povo. Servidores, né? Pois é. Adiantou? Não. Porque em vez de agregar, em vez de trazer paz, em vez de trazer felicidade, alegria para aquele povo, ele dividiu a massa. Ele colocou direita, esquerda, centro-direita, centro-centro, né? Eu posso fazer só um parêntese? Sim. Eu quando li isso, que eu leio sempre antes, né? Eu fiquei pensando se Gramsci estava nessa época encarnado. Porque foi ele que dividiu tudo isso que ele acabou de dizer aí. Um alemão que trouxe uma filosofia dividindo a sociedade para ficar mais fácil de controlar. Essas táticas são táticas, né? Terríveis. Complicadas. Então, só os incautos aqui Mas no tempo de Jesus já tinha isso, imagina. Com certeza. Esses espíritos que estão reencarnando agora são os mesmos. São os mesmos belicosos, os mesmos sanguinários, os mesmos violentos. Isso. Né? Isso. Que foram de outrora e que estão tendo a oportunidade. Hoje, essa semana eu vi, né? Um tem 79 anos de idade, o outro tem 78 anos de idade, salvo engano, e o que morreu, o Khamenei, tinha 88. Eu pensei, gente, o Khamenei ainda foi vítima, né? Mas os outros dois, eu pensei, gente, você chegar no final da vida, vai desencarnar daqui a pouco, vai encontrar um mundo espiritual e deixar uma herança, maculando o teu espírito com mortes e mortes e mortes. Você fica assim, indignado. E o engraçado é que o político, quando eu penso em certas pessoas, eu penso que o político e o guerreiro são as mesmas pessoas, né? Porque usam da política para fazer a guerra. E se preparem, porque esse ano é ano de eleição. Tá? Sugestão: vão para uma caverna bem distante, espera chegar final de outubro, porque senão, no final do ano, a gente vai estar de novo fazendo aquela conciliação familiar, reconciliação, né? Porque o povo vai deixar de se falar, vai sair do grupo, vai entrar no grupo, vai criar um grupo alternativo, vai colocar fake news, vai tirar fake news, vai ter briga. Então, façam isso, um retiro espiritual, e que não se ouça nada. E aí, o que aconteceu com o político, com a sociedade? E não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Então, o político também trouxe coisas boas. Ele trouxe disputa. Um falava, tentava fazer algo e o outro também tentava fazer. Os grupos ficavam em disputa para ajudar a comunidade, para ajudar a sociedade. Só que, na verdade, isso não aconteceu. Porque, em vez de uma disputa saudável, que deveria acontecer, aconteceu uma disputa ferrenha. Cada um puxou para si a verdade, a responsabilidade por fazer o certo. Eu estou certo, então eu quero que se subordinem à minha vontade. Então, não ia dar certo. Depois do político, depois do guerreiro e do político, Jesus vai trazer para a gente o filósofo. Filósofo seria ótimo, não é? Não é um bom personagem? Depende. Vamos lá. O que é que o filósofo trouxe? Vinha abraçando volumosos alfarrábios, né? Livros e mais livros do pensamento humano. Dividiu o povo em variadas escolas de crença que em breve propagavam em frutíferas discussões. A multidão não duvidou de tudo. A filosofia trouxe de bom o fato da gente pensar. Eles passaram a pensar
Começaram a saber o que era certo, o que era errado, o que era correto, o que não era correto, o que era moral e o que não era, o que era imoral. Mas, no entanto, eles se dividiram novamente através dos pensamentos. Então, um acreditava em algo, o outro desacreditava. E não é difícil a gente achar no mundo hoje diversos filósofos que, fugindo de um poder superior, entram na arrogância. Pensam que sabem tudo, que são os donos da verdade. E negam a divindade. Negam o outro lado, o lado transcendental. Aquele que nos dá abrigo, nos dá força, nos dá coragem. Por isso, alguns deles, inclusive, eram infelizes. A história vai dizer que alguns desses filósofos eram extremamente infelizes, tinham ideações suicidas, porque chegaram num ponto em que descobriram que eles, como homens, não eram nada. Porque nós não somos nada. Só somos algo com um ser supremo. Só somos algo, só conseguimos ter vontade, esperança, porque nós temos um objetivo que é além desta materialidade, além desta vida. Porque senão, o que adianta? A gente pisca o olho, passou 10 anos. Piscou de novo, passou 20. E é difícil a gente chegar a essa altura do campeonato e ficar bem, subindo escada. Eu já acordo cansado. Então, é muito difícil a gente lidar com a finitude. E a finitude, ela chega agora. Ela pode chegar a qualquer momento. Eu tenho um amigo que estava viajando com a família agora de férias, poucos dias atrás, estava de férias com a família, a esposa, os filhos, as noras, postou no Instagram, a família toda feliz, estamos de férias. 2 dias depois, recebi no WhatsApp, a esposa dele faleceu. Bem mais novo que eu. Bem mais novo que eu. Ataque fulminante, teve um ataque cardíaco fulminante. Faleceu dentro do carro, viajando. Ou seja, e aí? Alguém sabe aqui, é capaz de prever, né, o que vai acontecer com a gente no próximo segundo? Então, o filósofo também dividiu as pessoas. E aí, Jesus disse que a filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se do estímulo ao pensamento. Mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Então, em vez de se preocupar em evoluir, em crescer, as pessoas ficavam paradas, preocupadas com coisas que não iam chegar a lugar nenhum. Quem eu sou? O que vai acontecer comigo? Se eu não tenho uma resposta, se não existe uma coisa maior, algo maior do que isso que a gente vê, lógico que a gente fica pessimista, a gente fica triste. E por fim, chegou um sacerdote. Olha que beleza. Então a comunidade estava lá, passou o guerreiro, ensinando a se defender. Chegou o político, ensinando as leis, ensinando a fazer a administração das coisas do bem comum. Chegou o que depois, gente, me lembra? O filósofo. Vocês estão melhores do que eu, tá vendo? E o sacerdote agora. O sacerdote vai dar jeito neles, não vai? Pô, é muito descrente aqui, gente. Não, não é descrente, é a realidade. O povo é muito descrente. Aí chegou o sacerdote. E o sacerdote vem munido de roupagens e símbolos. Olha que beleza.
forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. O povo aprendeu tudo sobre religião externa, de fora. Não aprendeu a essência, o melhor, o valor, porque a religião ela não serve para a gente dobrar os joelhos, mostrar uma cara de, né, aquela feição, né, de meu Deus, coitadinho, né, sofredor, né, orei 20 Pai Nossos hoje, 30 Ave Marias, estou aqui com a cara de sofredor. Não é para isso. A religião ela tem um objetivo simples, que é ligar nós a Deus. E essa religião, ela vai depender de cada um. E eu amo o Espiritismo, porque grande parte das doutrinas religiosas prega que fora da igreja não há salvação. Fora da minha igreja não há salvação. E a situação está tão crônica que hoje em dia você é ofendido se você não compactua com a igreja daquela pessoa. Eu vi há pouco tempo atrás um rapaz no Instagram, ele dizendo o seguinte, ele todo tatuado. Ele disse que chegou uma senhora para ele e fez assim: meu filho, eu posso orar por você? Ele olhou para ela, extremamente desconhecida, nunca tinha visto ela na vida, né? Aí ele não quis ser indelicado, era uma senhora, né? Aí ele fez assim: tá, a senhora pode rezar por mim. Aí ela começou: Senhor, tira o demônio desse rapaz. Por favor, Senhor, ajuda, porque ele precisa da sua ajuda. Esse demônio não pode ficar ao lado dele. Ele está controlando o Senhor. E isso, daquele jeito, daquele tom, sabe? Está controlando o Senhor. E começou a falar assim. Ele ficou assim, horrorizado, parado, olhando. Quem foi o mais cristão? Quem ali representava mais o Cristo? Ele. Ele foi educado, ele foi delicado. Ela foi extremamente preconceituosa. Ela julgou não a essência, porque também para julgar a essência ela teria que conhecer. E mesmo conhecendo, ela não seria capaz de entender a complexidade que é aquele ser, aquela pessoa. Com todas as experiências que ele teve, com todas as delícias e as dores que ele teve, para poder entender quem é ele. Ela julgou pelo seu corpo, pela sua fisionomia. Então nós estamos vivendo um momento que eu fico realmente preocupada. Porque as pessoas não estão brigando, as pessoas estão brigando para dizer que o meu Deus, o meu Cristo, é melhor que o seu. A gente só tem que responder por nós mesmos. Não adianta ficar aqui lamentando, dizendo, poxa, essa palestra era para fulano, não sei porque que ele não veio. A gente não faz isso? Se preocupando com o outro. Mas quem está aqui é quem precisa realmente. A gente precisa disso. O outro vai ter o caminho dele. A gente tem que fazer isso enquanto o outro não tem maturidade. Nossos filhos pequenos, né? Se possível, nossos netos, que a gente fica doido para mandar, né? Doido para mandar, mas os pais não deixam, né? Mas a gente pode fazer isso pelos que ainda não têm maturidade para compreender, pegar na mão, levar no centro, levar na igreja, levar na casa religiosa que for. Mas quando você adquire maturidade, adquire autonomia, é ele que vai escolher. Se ele quer ir para o espiritismo, para o catolicismo, para onde ele quiser ir. Meu filho estudava numa escola católica, né? Aqui no Marista. Ele não é batizado.
Eu disse que cada filho meu eu fui, né, de uma certa forma, condenando não é umbral não que eles chamam, esqueci o nome agora. Não, tem um limbo, né? Eles chamam de limbo. Cada filho eu condenei a um limbo diferente. O primeiro foi batizado e fez a primeira comunhão. O segundo foi batizado. O terceiro não foi batizado. Eu já tinha virado espírita, praticante, tudo, e achei que quando ele chegar na idade, ele vai dizer se quer ou não. Aí ele foi para o Marista, chegou lá, os coleguinhas foram fazer o quê? Primeira comunhão, ele falou comigo, mãe, de boa? Eu, de boa. Deixei ele ir. Só que eu fazia evangelho no lar toda semana. E toda semana a gente ia discutir o evangelho segundo o espiritismo. Aí chega lá na aula de religião, isso aqui é a cruz, isso aqui é o vinho, isso aqui é o corpo de Jesus, isso aqui. Com 2 semanas ele fez, mãe, desisto. Está, legal. E pronto. E me dão lição de moral. Vocês não têm noção de como eles me dão lição de moral. Eu tenho tempo, gente, eu estou conversando. Pronto, acho que eu tenho tempo ainda. Essa semana também aconteceu uma coisa interessante. Eu não fui para carnaval, né? Não sei se vocês forem, dou maior valor. Mentira, para quem vai. Eu não tenho vontade nenhuma de carnaval. Me dá, só de pensar aqui, né? Tem que acabar essa festa. Ir para aquele lugar, eu fico agoniada, porque eu sou assim, muito, né? Não gosto de multidão. A última vez que eu fui, eu não andava na ponta do pé, né? Eu fui caminhando. Então eu não fui para carnaval, mas peguei todas as viroses de carnaval. Todas. Todas. É sempre assim, né? É sempre. Aí eu comecei a falar, meu Deus, devo estar com algum obsessor. Isso deve ser coisa de obsessor, porque eu ficava boa de uma virose e pegava outra. Ficava boa de uma, pegava a outra. Então foi assim uma sequência de viroses. Eu fui fazer uma palestra que eu não conseguia nem falar, porque a garganta estava seca, está ficando agora. E aí, eu comentando com meu filho. Meu filho, tem algum obsessor aí, vou ter que ir para um centro fazer uma desobsessão. Não é possível um negócio desse, né? Ele fez, mãe, pode ter um obsessor aí. Mas o que você fez para puxar ele para seu lado? Eu o quê? Ele, se ele está com você é porque você chamou ele. O que você fez? Eu falei, rapaz, não adianta ensinar vocês. Depois vocês jogam tudo na cara da gente, né? Rapaz, como é que você faz isso com a sua própria mãe? Ele fez, foi o que você falou. O obsessor, ele não inventa problema. Ele aumenta o nosso problema. Ele não dá a doença. Ele ajuda quando você está precisando ficar doente. Então, ele não faz a gente cometer quedas. A gente já tem a tendência a cair e a gente cai. Ele só dá um empurrãozinho. Ele só dá aquele empurrãozinho e a gente vai. Então, o sacerdote chegando, dizendo ao povo como é que eles tinham que fazer, como é que eles tinham que falar com o pai, como é que tinha que fazer tudo isso. E o que aconteceu? Todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. Então, o guerreiro, o político, o filósofo e o sacerdote, por mais boa vontade que tivessem, por mais coisas boas que eles traziam, que a gente também não pode descartar, que muita coisa boa eles trouxeram, eles não conseguiram dar àquela comunidade paz, a tranquilidade, o equilíbrio, até que chega o homem simples. E esse homem simples, ele não traz armas, escrituras, discussões, imagens. Ele traz sorriso espontâneo, boa vontade, mãos operosas, espírito de serviço. É só isso que ele faz. Ele traz, na verdade, a essência do Evangelho. Ele traz tudo aquilo que eles lá precisavam. E o que ele faz de verdade? Ele rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Então ele ensinou as pessoas a
se comunicar com Deus. Jesus também ensinou, não foi? Como é que Jesus ensinou? Pai Nosso. Pai Nosso. Olha que bonito a relação de Jesus com Deus. Enquanto os Deus dos judeus, dos fariseus, estava lá escondido no templo que só poucos tinham acesso, Jesus traz o Deus para perto da gente e chama ele de Pai. E que tipo de pai? Um pai que é só bondade, só sabedoria, só amor. Sabe que tipo de pai é? É aquele, vocês lembram da parábola do jovem? Meu Deus do céu, eu estou ótima de memória. O pródigo. O filho pródigo. O filho pródigo. Lembram da parábola do filho pródigo? O que acontece com ele? Ele pede a herança ao pai, que antecipe a herança, gasta tudo com brincadeiras, né? E tudo. Acaba num chiqueiro, comendo o resto dos porcos, se arrepende, lembra que na casa do pai dele, os servos comiam melhor do que ele. Resolve voltar para casa e pedir ao pai que ajudasse ele, que empregasse ele. Ele não queria voltar como filho, ele queria voltar como empregado, porque como empregado ele estaria melhor do que ele estava naquela situação. E aí ele volta para casa, arrependido do que fez. O que é que o pai faz? Quando ele olha o filho chegando, o pai sai correndo. O pai abraça ele. Fica em júbilo porque o filho voltou. Retornou para casa. E faz uma festa para ele. Ele falou, eu te disse? Falou? Eu te disse que você ia se dar mal, porque que você fez isso. Você foi demais o que você fez. E começou a falar mal dele? Não. Ele simplesmente acolheu. Porque ele sabia que aquele menino que estava voltando transformado pela vida. Ele tinha um entendimento das dores que passavam naquela alma. Diz que Deus tem uma historinha que eu amo, bem assim infantil, que diz que Deus é um pai como aquele que vai levar a criança para tomar uma injeção. O filho está doente. Se for a mãe, não leva não, a mãe chora, né? Eu chorava. Eu mandava o marido ir, leva que o filho é teu também, pode levar. Porque senão eu chorava junto com o filho. Mas o que o pai faz? O pai vai e leva o filho para tomar a injeção. Porque ele só vai ficar bom se ele tomar a injeção. E o filho pergunta, pai, vai doer? Ele diz, vai. Vai, meu filho. Mas isso é para o seu bem. Sem isso você não melhora. Sem isso, só vai ladeira abaixo. É a mesma coisa que nós. Quantos de nós às vezes estamos falando, Deus, por que você está fazendo isso comigo? E Deus está lá, é para o seu bem, meu filho. É para você crescer, é para você evoluir. Acorda. Além disso, ele trabalhou a terra, plantando flores e frutos preciosos. Ele foi útil para a comunidade. Gente, eu não inventei isso não, tá tudo aqui dentro, viu? Depois vocês leem, tá? Pode ler, tá? Compre o livro, que é bom, e leia. Conversou com todos, transmitindo sua experiência. Então, todo mundo que chegava para ele, com dores, com problemas, com tudo, ele falava com as pessoas. Ele também construiu casas e uma escola modesta. Olha quanta coisa ele fez em prol da comunidade. E ele, finalmente, Jesus vai dizer que em breve ao redor dele viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Um homem simples,
que não tinha nada, não tinha os recursos que os demais tinham, não tinha a inteligência do filósofo, não tinha a esperteza do político, não tinha a arrogância do guerreiro, não tinha todos os códigos de comunicação com Deus como o sacerdote tinha. Ele só tinha uma coisa, a si mesmo. E pôde dar o que ele tinha de melhor para a comunidade. Aí Jesus vai continuar dizendo que com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Tudo funcionava. Porque ele ensinou o básico de uma comunidade, que é o servir. Ser aquele que serve. Ser aquele que ajuda. É muito mais importante do que palavras, do que falar. Porque quando a gente fala, a gente não está, às vezes, vivenciando. Hoje eu estava num curso e a professora fez assim, se eu pedir para vocês falarem perdão, é fácil? É. Todo mundo vai dizer perdão. Mas se eu perguntar quem vivenciou o perdão de verdade, quem já conseguiu perdoar de verdade, vai mexer com cada um. Porque falar, não, eu perdoo, só não quero mais olhar a cara. Mas segue. Né? Está perdoado. Muita gente acha até que perdoar é ato de burrice, né? Eu sou burro porque eu vou perdoar. Não, não sou burro, então não vou perdoar. Gandhi dizia que era o maior ato de coragem. Né? Porque o perdão é libertador. O perdão nos liberta daquela relação viciosa que às vezes torna-se tão insuportável que a gente não para de pensar, a gente vive num loop de pensamento, né? Como dizem as pessoas, comprou um terreno na minha cabeça. Só tem ele aqui, ó. Hein? Alugou um triplex. Alugou um triplex. Ah, essa é boa também. Alugou um triplex. Verdade. Porque eu não consigo mais parar de pensar naquilo, na pessoa e no que eu vou fazer, coisa que eu sei que não vai acontecer. Os discursos que a gente faz, né? Quando eu chegar, vou dizer isso para ele. A gente faz discurso, né? E aí, na hora H, quando ele chega, faz bom dia. Não tem coragem. Mas o perdão, a gente deixa para lá. Não, depois eu perdoo. Porque é difícil. Praticar o evangelho é extremamente difícil. Colocar em prática o ensinamento de Jesus, gente. Só que uma coisa é importante, a gente não vai se transformar, a natureza não dá saltos. Nós não vamos nos transformar num santo de uma hora para outra, mas nós estamos nos esforçando para isso. É preciso que a gente perceba, e a melhor forma de perceber é através do autoconhecimento. Quando a gente se conhece, quando a gente sabe quais são os nossos anjos e os nossos demônios, não tem aquele, né, que fica perturbando a gente, um de um lado para o outro, quando a gente começa a conhecer os dois, a gente faz a união dos dois. Não é pegar o demônio e tirar ele. Né? Não é dizer que esse demônio não me pertence, eu não quero mais, vou pegar ele e vou arrancar. Não, isso não acontece. O demônio faz parte de mim. Eu preciso negociar com ele, dizer ele, eita, calma, a raiva agora não. Pode ficar aí mansinho, quietinho. Não, você não vai gritar agora. É negociando, é se conscientizando, transformando devagar. Porque ninguém consegue extrair algo que a gente construiu durante séculos, durante milênios, desde que fomos criados. Infelizmente não tem. Se um dia a gente matava para caçar, hoje, graças a Deus, a gente não está mais matando, mas que está desejando a morte do outro, às vezes está. Faz parte do processo. Eu tenho uma prima que dizia assim para mim, ai Ana, eu não consigo crescer, eu não consigo ser uma pessoa boa, eu só penso maldade.
Eu fiz, graças a Deus, antes você fazia. Nas outras vidas hoje você só pensa, então... Né? Já E ela é bem maliciosa, ela é terrível. Ela é complicada. Mas eu amo ela. Eu a amo. Olha eu fazendo besteira, falando errado, tá vendo? Eu a amo. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. E o maior servidor que nós tivemos no mundo? Jesus. Foi ele que fez exatamente isso que ele falou agora. Educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo. Ele ensinou tudo que ele pôde para nós. Gente, é engraçado, porque a palavra de Jesus ela é muito clara. Embora as religiões dêem um toque, cada religião dá o seu toque, né? Ele é bem claro. Ele diz, qual é o mandamento maior para Jesus? Jesus disse a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O si mesmo também está inserido, porque ninguém consegue amar o outro sem se amar. E ninguém consegue amar a Deus se a gente não consegue amar a obra dele, que somos nós. Então, é fácil saber o que Jesus pregou, saber o que Jesus ensinou. Mas a gente ainda está. E graças a Deus, temos a doutrina espírita que nos auxilia, nos ajuda. Embora cada uma acha que é a sua verdade, isso eu costumo dizer, cada religião acredite que a sua é a verdadeira, cada um de nós vai acolher, vai abraçar aquela que lhe diz mais ao coração. Eu, por exemplo, dentre todas as religiões que já me foram apresentadas, a única que me responde todas as perguntas é o Espiritismo. É o Espiritismo. Então, não adianta alguém chegar para mim e tentar me converter, porque é isso que as pessoas às vezes buscam. A nossa conversão. Não, eu estou bem com meu Deus, com meu Pai Todo-Poderoso. Você pode chamar de Jeová, de Alá, de energia cósmica, soberano, de tudo. Esse é meu Deus. E com o meu Deus eu me relaciono, eu entendo Ele melhor, eu compreendo a minha vida melhor, sei o que eu sou, para onde vou, o que acontece na minha vida graças ao Espiritismo. Então eu acho muito complicado quando as pessoas buscam tentar nos converter, transformar o nosso pensamento. E aí, aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo para acima de todos. Esta fica a frase do servidor, verdadeiro servidor para Deus. E educar o Espírito é despertar a consciência, desenvolver valores eternos, servir com humildade e ensinar pelo exemplo. Se nós conseguirmos fazer isso, nós estaremos educando. E de todas elas, ensinar pelo exemplo, eu acho que é importantíssimo. Sabe por quê? Porque o exemplo é a única forma de educar. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E é a pura verdade. Então, fica para nossa reflexão essas perguntas que eu vou fazer para vocês. Eu estou apenas discutindo ou estou construindo? O que é que vocês acham que vocês estão fazendo? Não precisa responder não, viu? Só na hora que eu apontar. Vocês estão levando palavras, jogando palavras ao vento, eu amo Jesus, ou vocês estão construindo algo para outras pessoas? Minha fé transforma a minha conduta? Se a gente pegasse uma frase do Evangelho e tentasse aplicar ela a semana inteira, será que a gente conseguiria? Só uma frase. Vamos treinar uma frase naquela semana, só vou pensar nisso e vou ver como é que minha atitude está de acordo com essa frase.
Eu educo pelo exemplo? Dizem que nos centros espíritas tem um anjário. Já ouviram falar no anjário? Não. Um anjário é um armário que a gente guarda as asas de anjo. Certo? Toda vez que a gente chega aqui, ó, tá lá a asa de anjo, eu boto, e é, oi irmãzinha, oi irmãozinho, como é que está? Se depender de mim, não tem esse armário. Oh. Não tem mesmo. Então. É porque você não anda aqui, senão você ia ouvir. Calma, eu não vou discutir com você. Eu gosto de então, verdade. a gente coloca as asas de anjo e a gente aparenta ser algo que não é. Mas quando a gente chega em casa, antes de sair, a gente larga nossas asas no armário e vai embora. E aí, meu irmão, a gente se transforma naquilo que a gente é de verdade. Uhum. Eu já vi gente discutir por conta de carro depois do centro, depois da palestra, a palestra linda, falando de amor e tudo, discutindo no trânsito. Já vi gente que é uma pessoa maravilhosa, exemplar, em casa é um tirano. Então, todas essas coisas acontecem. Então, nós estamos educando aqueles que estão ao nosso redor, pelo exemplo, porque não adianta a gente falar. Jesus não falava. Quando Jesus encontrou a mulher adúltera, eu estou divagando demais, né? Mas vamos lá. Quando Jesus encontrou a mulher adúltera, o que foi que ele falou? Ele falou o quê? Vais e não peques mais. Ele não deu uma lição de moral nela. Ele não fez nenhum sermão. Ele não fez nada disso, ele fez só isso. Vai e não peques mais. Foi a maior lição que podia dar. Mas a gente não faz isso. A gente não costuma fazer isso. A gente sempre quer ensinar o outro pela nossa régua, como se o outro não tivesse discernimento. Não, você tem que fazer isso. E isso, em vez de criar pontes, constrói muros. Eu sou fator de união ou divisão? Então, o que eu estou fazendo? Qual é o meu papel na minha vida, na minha comunidade? E quando eu falo em comunidade, eu falo família, trabalho, centro, falo em todos os ambientes, escola, que vocês frequentam. E para terminar, eu trouxe para vocês uma poesia de Maria Dolores, que está nesse livro, que é Rogativa da Paz. Onde estiveres no mundo, não te queixes nem te irrites, não há sombra sem limites, nem sofrimentos em vão. Suporta com paciência qualquer toque de amargura. A provação nos procura, trazendo renovação. Trabalha, serve e perdoa. Se alguém te nomeia o nome, que a tolerância te tome por mestra de amor e luz. Ninguém passa pela terra caminhando indiferente. Esse luta, outro é doente, cada qual na própria cruz. Às vezes quem te deprime, quem te ofende ou desprimora, carrega as chagas embora o lindo porte que traz. Muita gente que parece felicidade e barulho, vício, pompa, inveja e orgulho, é pranto pedindo paz. Compadece-te e caminha, na fé com que Deus te alcança. Não apagues a esperança no coração de ninguém. Recorda que o céu te busca, não para ver pedra e espinho, mas para ser no caminho o apoio vivo do bem. Gente, muita paz a todos e muito obrigada pela paciência. Vamos para água. Vamos lá. Vamos para água. O povo aqui já me conhece, eu lido direto e converso muito. Eu penso, isso é minha opinião particular, eu não gosto de falar de espiritismo como religião. Eu não trabalho assim. Uhum. Para mim não é religião, é uma filosofia de vida. Por quê? Porque a gente, pelo menos essa é a visão, e aqui tem vários que estudam com a gente, se eu estiver falando errado, pode corrigir na frente de todo mundo. Eu vejo assim,
o mais importante é a gente perceber o conhecimento daquela doutrina ali, aquele livro, que se multiplica, claro, mas que não seja imposto, que seja cada um descobrir por si a sua verdade sobre aquele assunto. Uhum. Esse é o viés que eu vejo e que eu trabalho. Eu não vou impor a ninguém, tem que ser assim, porque isso está certo ou está errado. O conceito estando correto, que ali é o crivo da razão, tudo bem. Você age como você quer. Aí é o livre-arbítrio. Você decide se quer continuar ou não daquela forma. Se não quer, a gente não vai dizer não. É o que Jesus, que você acabou de falar. Vai, não peques mais. Mas o mais importante foi o que aconteceu antes. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Logo, tinha que ter uma coisa dessa, um complemento, né? É evidente. Vai, não peques mais. Fantástico. Por quê? Porque ele não culpou ninguém, porque ele não pode culpar ninguém. Até porque cada ser, essa palestra inteira, cada um que está aqui e lá fora, entendeu de uma forma diferente. Então eu não posso ter um único motivo de resposta para tantas perguntas. Existem tantas perguntas como tantas respostas, porque são seres com maturidade espiritual diferente. Então, se eu penso assim, não é religião. Religião geralmente é imposto. É filosofia, para mim, AD, tá? Eu penso assim, trabalho assim há anos e quero continuar até o fim. Pode ser daqui a 1 minuto, como pode ser daqui a sei lá quanto tempo. Apaguem a luz aí, por favor. A branca. E isso, inclusive, é respeitar o outro, né? Porque se eu não vejo como imposição, eu não estou respeitando, eu estou invadindo com certeza, o conceito do outro. Com certeza. Vamos voltar à nossa posição adequada. Aqueles que desejarem fechar os olhos, fiquem à vontade, para se conectar melhor. Amigo Jesus, amigo de todas as horas, Senhor de nossa caminhada, só temos que te agradecer pelas palavras que ouvimos na noite de hoje, pelos ensinamentos, pelos questionamentos que ficaram no final, muito importantes. Mas que ao chegarmos em casa, meditemos, analisemos tudo aquilo que foi percebido, cada um segundo a sua maturidade. Que não deixe para amanhã para raciocinar sobre o que ouviu, para que as respostas interiores sejam mais verdadeiras e assim construamos tijolinho a tijolinho a nossa fortaleza quanto ao ser espírita. Esse ser espírita nada mais é do que se ver enquanto espírito, pois esse é o fundamento maior. Aqui é uma passagem, um corpo, com tudo que nós entendemos como vida nessa densidade, mas sabemos que viemos e voltaremos para o plano real, que é o espírito. Por isso, a meditação é importante, a crítica de si mesmo, o sentido de buscar conhecer para esclarecer, para que se torne verdade em nossas vidas. Por isso, uma palestra como essa é muito importante. Que saibamos tirar desses poucos minutos que estivemos juntos o máximo possível. E assim, agradecidos, querido Jesus, pela tua condução, pela condução de todos nós, não só na palestra, mas depois dela, te dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja e assim será. Que a tua luz, querido Mestre Jesus, esteja sempre em nossas mentes e corações, sempre. Que assim seja. Ainda tá lá? Tá. Ai. Meu amigo, muito obrigada pelo convite. Às vezes, só o microfone assim. Ah,